Mova-se para o milagre. Em 2 de Reis, capítulo 5, versículos 9 e 10, está dito: Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Bom, você sabia que Deus fala conosco não só por meio de sua palavra, de visões e sonhos, mas também por meio de pessoas? Podemos testemunhar isso ao longo das Escrituras, uma vez que o Senhor usou uma menina escrava para falar com Naamã. Ele era um homem importante, com alta patente no exército sírio, mas por trás de toda a pompa e todo o respeito, ele escondia debaixo de sua armadura a lepra. Vendo isso, a pequena cativa o orientou rumo à cura por meio do Deus de Israel. É assim que acontece quando Deus coloca pessoas na sua vida para lhe falar de tudo o que você precisa. Naamã poderia não dar ouvidos às palavras de uma humilde serva estrangeira, mas ele tomou posse da palavra, deixou o orgulho de lado e foi em busca da cura. Ele viajou para uma terra estrangeira, acreditando no poder do Deus de sua serva estrangeira, e isso fez toda a diferença. Quando Deus fala conosco, Ele espera que façamos a nossa parte. Não podemos ficar inertes, caso contrário, os anos passarão e não veremos a promessa se cumprir. Deus promete a nós, mas algumas coisas só nós precisamos fazer. Parte da promessa envolve o nosso agir. Existem promessas sobre a sua vida, mas para você poder viver o extraordinário é preciso se esforçar e trabalhar sob a luz da palavra que o Senhor liberou sobre sua vida. Hoje você poderá dar início ao cumprimento das promessas de Deus. Por meio de um posicionamento seu, a sua vida, a sua família e seus negócios e ministério poderão romper extraordinariamente em direção ao cumprimento do seu milagre e do seu chamado. A frase de hoje é: somente uma fé ousada, constante e paciente em Deus Pai o fará viver o melhor que Ele tem para você. Bom, queria fazer uma consideração sobre esse devocional que já encheu meu coração de alegria, porque fala de humildade, fala do coração humilde de Naamã. Bom, o tema do devocional de hoje é mova-se para o seu milagre. E o movimento ele começa a partir da humildade. Às vezes, o movimento que precisamos de fazer para receber coisas de Deus, para ter experiências extraordinárias com Deus, é sermos humildes, a ponto de dar ouvidos a conselhos de gente que aparentemente não são bem-sucedidas. Essa menina, aparentemente, ela não era bem-sucedida porque ela era uma escrava. Então, numa perspectiva humana, essa menina não era bem-sucedida, mas diante de Deus ela era uma testemunha viva de que Deus é fiel, de que Deus fala e de que Deus cura e que Deus cuida. E às vezes acontece a mesma coisa na nossa vida. Existem pessoas que diante dos homens não são conhecidas, diante dos homens não têm prestígio, diante dos homens não têm patente, mas são conhecidas de Deus. E Deus os considera profetas, gente que comunica a sua vontade, gente que comunica a sua verdade, gente que comunica o seu coração, gente que comunica a vida dele para nós. E nós começamos a nos mover em direção ao nosso milagre a partir do momento em que somos humildes. É coisa maravilhosa ser humilde. Humilde, ontem eu estava dando um estudo da palavra de Deus e nós estávamos falando sobre o pobre de espírito, a pessoa humilde. E uma das coisas que nós falamos sobre a pessoa humilde é que a pessoa humilde ela não tem teto. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, vai dizer que o humilde ele é tão grande, ele cresce tanto. Uma pessoa ensinável, uma pessoa que dá ouvidos, ela cresce tanto que o reino da terra fica pequeno para ele. Ele começa a fazer parte e a herdar o reino dos céus. Esse devocional de hoje é um convite de Deus para mim e para você, para sermos humildes, para perceber a voz de Deus em coisas simples. A Bíblia diz que Moisés, ele ouviu a voz de Deus em um lugar que era totalmente inusitado e através da natureza Deus falou com ele. Olha só que coisa interessante, através de coisas simples, através da natureza Deus falou com Moisés e ele, por humildade, ouviu a voz de Deus e viveu coisas extraordinárias. A mesma coisa aconteceu com o profeta Elias. Um dia ele estava numa caverna, aí passa fogo, vento forte, trovão, e Deus não estava nessas coisas, mas Deus estava numa brisa simples, ligeira, leve. E a Bíblia diz que a partir do momento que Elias ouve aquela voz e se relaciona com Deus através daquela voz de modo simples, a sua vida toma proporções muito maiores, até o momento em que ele foi transladado aos céus. Milagre depende da minha e da tua humildade em perceber
a voz de Deus nas coisas simples. Que hoje possamos ter um coração humilde, um coração ensinável, um coração que aprende de pessoas que aparentemente não têm sucesso. O mundo vai dizer para você hoje que a pessoa que não tem sucesso na vida não tem voz. Mas hoje eu digo para você que uma pessoa que talvez não tem sucesso na vida, talvez diante dos homens ela não é grande, mas diante de Deus essa pessoa é grande, essa pessoa tem voz sim, e ela tem que ter espaço para falar conosco, comunicar a grandeza de Deus, comunicar a cura de Deus, comunicar milagres de Deus, e precisamos ser humildes o suficiente para ouvir essas pessoas. Deus nos abençoe com esse coração, que Deus nos abençoe com esses ouvidos, que Deus nos abençoe com essa humildade. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.